Oi, Joey. Você viu essa imagem tão linda, tão lúdica, desse pai com esse filho, ou um avô com um neto, essas figuras ancestrais, autóctones, indígenas norte-americanos, eles me atraem muito desde sempre. E eu me lembro da primeira vez que eu fiquei assim cara a cara com um indígena amazônida, caracterizado como tal, há quase 70 anos atrás, onde as coisas eram muito mais originais, e eu fiquei tão impressionado com a postura, com a dignidade, com o silêncio, com o olhar observador daquele indivíduo, e guardei impressões da melhor natureza possível sobre ele. Bom, anos passaram. Quando chegou o dia, o tempo, quando eu encontrei o Evangelho para mim, e foi um processo avassalador, uma das primeiras coisas que eu conversei com meu pai foi sobre o fato de que no meu coração não entrava e não entraria jamais essa ideia de que Deus era o Deus dos crentes, que Deus era o Deus de quem era do cristianismo, frequentava a igreja. Esse Deus aqui, o brasileiro, latino-americano, ocidental, esse Deus cristão, e excluídos dele estariam todos os que nasceram fora dessa geopolítica e que não detinham essa informação catequética, na maior parte das vezes católica, protestante, cheia de doutrinações e de descaracterizações e de imolações culturais desses povos que, de outra feita, não sendo molestados, têm uma relação infinitamente mais bonita com a natureza, com os céus, com a astronomia, com as estações, com as fontes das águas, com os rios, com a preservação do ambiente, com o tirar da floresta apenas aquilo necessário para o pão nosso de cada dia, sem nenhum tipo de devastação, com toda a consciência do todo e da harmonia e da necessidade de se estar juntos. E eu disse ao meu pai: ninguém espere de mim que eu me torne alguém que imagine que essas pessoas só serão salvas se receberem essa informaçãozinha catequética perversa que é o que passam por aí. Eu não. E a minha tese de ordenação, logo em seguida, foi sobre a salvação de Deus no mundo. Para quem sabia o nome bíblico, ou os nomes bíblicos de Deus, ou para quem não sabia, mas que buscava harmonia com a vida em espírito e em verdade. E eu tenho vivido assim, não vivi nem um dia diferente, em todo o curso da minha vida de fé, desde o primeiro dia até o dia de hoje, eu sempre criei do mesmo modo. Para quem imagina que eu mudei, eu nunca mudei nada, eu sou assim, e vou morrer assim, e tenho essa fé e essa consciência, e tenho muita pena daqueles que pensam diferente, desses crentes na sua arrogância, salvadores do mundo. Cuidado, foi Jesus quem disse para a gente com a sua arrogância, que muitos naquele dia, os filhos do reino, os que se consideram assim como os judeus, os cristãos, os filhos do reino, ficarão de fora. Jesus disse pelo menos 3, 4 vezes nos evangelhos: ficarão de fora, baterão e não entrarão. Enquanto, ele disse, virão estranhos alienados do norte, do sul, do leste, do oeste, dos extremos planetários e culturais, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus, com Cristo Jesus. Enquanto os pseudo-filhos do reino, os arrogantes dessa presunção, ficarão de fora e não entrarão. É por isso que Jesus bate na porta da igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, no capítulo 3, dizendo: eis que eu estou do lado de fora do que vocês chamam de igreja, batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Do contrário, você é da igreja, vai viver de si para si mesmo, e Jesus não tem parte contigo.
não tem parte com a igreja de Laodiceia tanto quanto com você e com o cristianismo inteiro, nessa arrogante presunção de superioridade que enoja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou sendo duro? Não. Eu só estou repetindo Jesus para vocês que não querem ouvir. Mas vá dormir com esse barulho, porque a verdade não é outra.